Meus amados irmãos, eu quero, nesta noite, meditar com os irmãos na palavra do Senhor, em um texto na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Eu coloquei como título, nesta mensagem, uma compreensão atual da bênção plena e do poder glorioso do sangue de Jesus. Eu acho que esse é o tema da mensagem passada. Uma compreensão atual da bênção plena e do poder glorioso do sangue de Jesus. Porque todos aqueles e aquelas que estiverem cobertos com o sangue de Jesus vão experimentar bênçãos inimagináveis e serão empoderados pelo poder do sangue de Jesus e começarão a falar coisas e a fazer coisas que impactarão o céu e a terra. Deus promete na sua palavra: uma vez mais abalarei os céus e a terra. E cada um de nós fomos colocados aqui nesta terra com uma missão. E esta missão, ela se resume em impactar os céus e a terra. Vamos para o texto da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Vamos todos abrir as nossas Bíblias. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Nos diz assim a palavra do Senhor: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Aqui está falando que não foi com prata ou ouro que nós fomos libertados de um estilo de vida vazio, que nós fomos libertados de uma vida improdutiva. Não foi com prata ou ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Este foi o preço da nossa libertação. O precioso sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, um cordeiro sem mancha e sem defeito, que misteriosamente a Bíblia nos diz que foi morto antes da fundação dos séculos. Eu quero falar com os irmãos sobre o poder maravilhoso deste sangue e as bênçãos que esse sangue obteve e obtém para nós. O propósito é que nós tenhamos uma compreensão atual da bênção e do poder do sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus nos garante uma caminhada de vitória, e o sangue de Jesus também nos garante a vitória em todas as demais áreas de nossas vidas. No antigo pacto, irmãos, o povo não podia entrar no templo, no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo, que era o lugar onde estava a presença de Deus. Somente o sumo sacerdote, que era
a pessoa mais alta na hierarquia sacerdotal, hoje seria o Papa, para a Igreja Católica, é que podia entrar naquele lugar, e isso apenas uma vez por ano. E o povo ficava lá fora, em um ambiente especial do templo, esperando até que o sumo sacerdote saísse de lá, depois de ter oferecido um sacrifício especial ao Senhor. O sangue de Jesus mudou essa situação. Depois que o Senhor Jesus verteu o seu sangue na cruz do Calvário, todos os seres humanos podem entrar na presença de Deus pelo sangue de Cristo. Não há mais distância, não há mais medo da presença de Deus, porque houve ocasião em que as pessoas falaram: olha, vai você, e nós ficamos aqui. Agora, não apenas o sumo sacerdote, mas todos aqueles e aquelas que aceitarem os benefícios do sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus realiza a santificação necessária realiza a purificação necessária para estar e entrar na presença de Deus. O sangue de Jesus nos habilita, nos dá as condições para que nós entremos na presença de Deus. Ninguém precisa ficar do lado de fora. A porta do trono de Deus, ou para ficar melhor, a porta da sala do trono, foi aberta pelo sangue de Cristo, e agora todos podem entrar. Não há catraca para, como nós estamos aqui no nosso templo, somente 40% da capacidade é que pode ser ocupada. O sangue de Cristo abriu, destrancou, destravou, escancarou. A porta está aberta e todos podem ter acesso a Deus. Me lembrei de um amigo meu que foi prefeito da cidade de Presidente Prudente, e ele prometeu durante a campanha que, se fosse eleito, tiraria a porta do gabinete. E quando ele tomou posse, a primeira coisa que ele fez foi mandar tirar a porta do gabinete. E o gabinete dele era um gabinete de portas abertas. Qualquer um podia chegar lá e pôr a cabeça ou entrar no gabinete. Evidentemente, as pessoas são educadas e vão esperar a chamada, mas a porta estava aberta. O sangue de Jesus fez muito mais do que isso. O sangue de Jesus abriu a porta e todos podem entrar na presença de Deus. E o autor aos Hebreus, ele ainda nos incentiva dizendo: não tenham medo, tenham coragem, tenham ousadia, tenham intrepidez, entrem, não fiquem parados, entrem na presença de Deus. Então, irmãos, não há mais obstáculo até Deus, porque agora qualquer um pode entrar e pode estar na presença de Deus, porque o sangue da nova aliança, o sangue de Jesus, fez com que os nossos pecados fossem perdoados.
E Deus diz em Hebreus capítulo 10, versículo 18: ora, onde os pecados foram perdoados de uma vez, para sempre, não há necessidade de oferecer mais sacrifícios por eles. E assim, queridos irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós agora podemos entrar no Santo dos Santos. Vamos aplaudir o sangue de Jesus por isso, irmãos. Glória a Deus. No entanto, irmãos, parece que de certa forma nós nos acostumamos com expressões como há poder no sangue de Jesus, como beber o sangue de Jesus e outras expressões assim relacionadas com este sangue precioso, poderoso e maravilhoso. Porque a primeira vez que Jesus falou sobre o seu sangue, houve uma comoção geral, houve um rebuliço. Em João capítulo 6 e versículo 54, Jesus disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O evangelista João narra que depois de Jesus falar essas palavras, houve um rebuliço. Porque os judeus começaram a discutir: como pode este homem dar a sua carne para a gente comer e dar o seu sangue para a gente beber? E o efeito imediato dessas palavras de Jesus está registrado em João capítulo 6 e versículo 66, onde diz que, nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele, e não apenas se afastaram dele, o abandonaram de maneira definitiva. E meus amados irmãos, ainda hoje, há pessoas que não gostam de ouvir falar no sangue de Jesus, ainda consideram, como a maioria daqueles que ouviram as palavras de Jesus, consideraram duro aquele discurso, difícil aquela mensagem, porque era uma coisa comer a carne daquele homem e beber o sangue daquele homem. Porém, quando nós lemos a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nós observamos que na Bíblia não há uma ideia mais perceptível e mais constante e mais destacada do que a ideia que é expressada pela palavra o sangue. O registro acerca do sangue, irmãos, começa no Éden, quando houve o derramamento do sangue de um animal, diríamos, um animal inocente, que foi sacrificado, porque em Gênesis capítulo 3, versículo 21, diz que o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher Eva, para que eles não se sentissem nus e envergonhados. E a partir daí, o sangue foi estabelecido como um elemento essencial para o relacionamento correto com Deus. O sangue foi estabelecido como um meio para o ser humano se aproximar de Deus. E logo depois, irmãos, ainda perto
do portão do Jardim do Éden, nós vamos encontrar a aplicação do sangue como um elemento do culto a Deus. Em Gênesis capítulo 4, versículo 4, Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste uma oferta para o Senhor, e o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. No primeiro ato de culto oferecido ao Senhor, nós vamos observar uma profunda conexão do sangue com o culto. Aquele cordeiro oferecido a Deus prefigurava o oferecimento da vida do Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Hebreus 11:4 diz que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Passando, irmãos, pelos demais livros da Bíblia, nós vamos encontrar centenas de vezes em que a palavra sangue é mencionada. Alguns falam em 400 vezes que a palavra sangue é mencionada na Bíblia, até chegar ao livro do Apocalipse, onde o sangue de Jesus mantém um lugar de destaque. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, está escrito que João viu um trono, e em pé, naquele trono, um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, um cordeiro que parecia ter sido morto, mas esse cordeiro agora estava vivo, e em pé, entre o trono e os 4 seres vivos, no meio dos 24 anciãos. E Apocalipse capítulo 5, versículo 8, diz que quando os anciãos se prostraram diante daquele cordeiro para adorá-lo, eles cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Mais tarde, em Apocalipse capítulo 7, versículo 14, quando João viu uma grande multidão que ninguém podia contar, ele fez, ou melhor, foi feita a ele uma pergunta: quem são estes? E de onde vêm? E a seguir, a resposta lhe foi dada. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro nunca deixará de ter a sua eficácia, mesmo na grande tribulação. O sangue do Cordeiro terá a sua eficácia. Meus queridos, outra vez, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, quando João ouviu o cântico de vitória, um cântico sobre a derrota de Satanás, a mensagem sobre a razão daquela vitória foi explícita, como sendo: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Vejamos, irmãos, que do começo ao fim das Escrituras, a nossa vitória
ela é garantida pelo sangue de Jesus. No Éden, no portão do Éden, até a abertura dos portões celestiais, as 12 portas, que são as 12 pérolas, há algo comum. Há algo comum, irmãos. E é algo que leva e que garante uma bênção plena, e é algo poderoso e glorioso, que é o sangue de Jesus. No Antigo Testamento, em sua maior parte, de forma prefigurada, e no Novo Testamento, a realidade do sangue de Jesus, que foi derramado durante o trajeto ao Gólgota e finalmente ao pé da cruz. Há um relato muito tocante em João capítulo 19, versículo 32 a 34, onde diz o seguinte: foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado, porque foram 3 cruzes. Mas vindo a Jesus, que estava na cruz do meio, e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu água, sangue e água. Tudo começou com o sangue de um cordeiro oferecido por Abel, prefigurando o sacrifício do Cordeiro de Deus, e termina com a realidade do derramamento do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que garante a nossa vitória contra a carne, contra o mundo, contra o pecado, contra Satanás, contra os demônios. E aqui nós já adentramos em um ponto que eu quero que nós prestemos muita atenção e anotemos para aqueles irmãos que estão anotando, que é o seguinte: Deus não tem outro meio para tratar com o pecado do ser humano ou com o próprio pecador, a não ser por meio do sangue de seu Filho Jesus. Para que ocorra o perdão dos pecados de um homem ou de uma mulher, e para a libertação de uma pessoa perdida, seja ela nova ou velha, seja ela rica ou pobre, seja ela religiosa ou não, seja ela uma pessoa correta e ética, ou uma pessoa com muitos crimes em sua folha corrida, Deus não tem outro meio para tratar com essa pessoa, a não ser com o poder do sangue do seu Filho. Deus não tem outro método, Deus não tem outro pensamento, outra instrução, a não ser trabalhar por meio do Espírito Santo, para que essa pessoa submeta-se ao poder do sangue de seu Filho Jesus, que é o único meio para perdoar o ser humano de todo o pecado. João capítulo 1, versículo 1, ou melhor, a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, diz: mas se andamos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É por isso, irmãos, que todos, sejam idosos, ou pessoa de meia idade, ou jovens, adolescentes, crianças que já tenham entendimento para discernir entre o certo e o errado, enfim, sem exceção,
todos, sem exceção, precisam fazer confissão de pecados pela fé no sangue de Jesus. E é bom que assim ou seja. E um método, irmãos, que funciona é fazer a oração que Davi fez no Salmo 51, versículo 2. Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Eu gostaria de dizer para os irmãos que são pais, mães, você que é avô, avó, ou quem sabe tio ou tia, que está criando seu filho ou seu neto, ou ajudando a cuidar do seu sobrinho, e fazendo isso na admoestação e na doutrina de Deus, que é importante que todas as noites você ore com ele, obviamente antes do deitar-se, e o ensine a orar pedindo o perdão dos seus pecados, como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Em hipótese alguma, a expressão de Lucas capítulo 11, versículo 4, pode ser pulada. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. E você poderia me perguntar, mas por que eu preciso fazer isso? A Bíblia responde em Romanos capítulo 3, versículo 23 a 25, onde diz: porque todos pecaram. Todos é uma palavra que indica totalidade, é uma palavra inclusiva. Quem são esses todos que pecaram? Nós pecamos. Os nossos filhos pecaram, os nossos netos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Destituídos para sempre? Não. Porque o texto de Romanos capítulo 3, versículo 23 segue: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. O que é a propiciação? Propiciação é o ato de justificar o pecador ou remover a culpa do pecado através de um sacrifício. E esse sacrifício, o da propiciação, aconteceu quando o Senhor Jesus assumiu os nossos pecados, assumiu as nossas culpas, e Ele tomou o nosso lugar. O texto também nos fala em remissão, pela remissão que há em Cristo Jesus, a remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. O que é remissão? A palavra remissão, irmãos, e aqui é remissão dos pecados, significa o perdão da dívida, o perdão dos nossos pecados. Dentro do mundo do direito, essa palavra remissão, ela é bastante utilizada e significa que o devedor tem a sua dívida perdoada. E numa dívida de alguém,
existem pessoas privilegiadas para fazer a remissão, como, por exemplo, o pai em relação às dívidas do filho, o filho em relação às dívidas do pai. O Senhor Jesus se entregou na cruz por causa dos nossos pecados. E Ele pagou a nossa dívida. E nós fomos redimidos, ou simplesmente perdoados. Há uma palavra, irmãos, grega, que resume o que Jesus fez por nós. É uma só palavra, tetelestai. Essa palavra equivale à expressão está consumado, ou dívida paga, ou liquidado. Era uma palavra muito utilizada em recibos de impostos, onde a expressão era escrita em cima do documento, atestando que a dívida estava paga. Era comum também em documentos penais da antiguidade, quando o infrator, ele era preso, e ele tinha uma espécie de ficha criminal. Quando ele cumpria e pagava a sua pena para com a sociedade, escrevia-se naquela ficha criminal, tetelestai. Ou seja, a dívida foi paga, a dívida está paga. Jesus, Ele pagou a nossa dívida. Havia um escrito de dívida. Imagine um escrito de dívida com todos os seus pecados que você cometeu desde o momento que você começou a saber o que era certo e o que era errado e optou pelo errado. Porém, todo esse escrito, Jesus pagou. Há uma expressão na Bíblia que diz que ele rasgou o libelo acusatório, rasgou a cédula criminal que era contrária a nós. Conta a história que quando Martinho Lutero estava escrevendo as suas teses para fixá-la a respeito da graça salvadora na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, a respeito do poder do sangue de Jesus, Satanás se apresentou diante dele com uma lista longa dos pecados que ele havia cometido, e que ele tomou uma caneta, molhou no tinteiro de tinta vermelha e escreveu sobre aquele libelo acusatório: porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo o pecado. Glória a Deus. A dívida foi paga. Oh, aleluia. Quando o Senhor Jesus estava pregado na cruz, Ele usou essa expressão como uma das suas últimas palavras, antes de entregar o seu Espírito a Deus. João capítulo 19, versículo 28 a 30, registra: depois, sabendo Jesus, ele estava na cruz, que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Tetelestai. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quando ele disse tetelestai, ele estava escrevendo na minha cédula e na sua cédula
que os seus erros, crimes, pecados foram assumidos por Ele. Aleluia, está tudo pago, está consumado. É por isso que Satanás não pode se apresentar diante de Deus, como acusador dos irmãos, porque está tudo pago, tetelestai. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia. E o nosso texto está dizendo que pela fé no sangue de Jesus, nós somos beneficiados dessa propiciação para a remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Eu fiquei pensando nesse ponto, pecados cometidos sob a paciência de Deus. Irmãos, é pela paciência divina que nós não somos mortos no ato dos nossos próprios pecados. A gente, só de pensar, já vi muita gente pregando contra Ananias e Safira e metendo o sarrafo neles. O que eles fizeram? Qual foi o pecado deles, tecnicamente? Hoje a gente nem diria que foi mentira. Eles omitiram. E muitos de nós não achamos a omissão um pecado. Então cuidado quando você for pregar contra Ananias e Safira. Muito cuidado. No primeiro século, eles omitiram. A paciência de Deus, irmãos, é algo maravilhoso. E nós alcançamos pela fé no sangue de Jesus os benefícios da paciência de Deus. Porque aqui o texto está falando em remissão dos pecados cometidos sob a paciência de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 19, que toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Aqui é diferente daquela outra árvore. Aqui é uma árvore que não dá bom fruto. Essa árvore dá fruto? Dá. Mas é bom fruto? Não. O que fazer com essa árvore? Corta-se e lança-se no fogo. Porém, meus amados irmãos, devido à paciência de Deus e à bondade de Deus, e também a ação do viticultor, as árvores estéreis e as árvores que não dão bom fruto, elas são deixadas na vinha e elas são regadas para que em momento posterior elas venham dar bons frutos e venham dar muitos frutos. Amém, irmãos? Tudo isso pelo efeito do sangue de Jesus. Porque fora do sangue de Jesus não há salvação. Eu gostaria de trazer uma elucidação, irmãos, a respeito da pessoa de Jesus e a respeito da salvação segundo a doutrina espírita. A doutrina espírita, irmãos, afirma que Jesus não morreu por ninguém ou para salvar alguém do inferno. Que a sua morte não significa a nossa salvação e nem o perdão dos erros que nós cometeríamos. Esse fundamento da doutrina espírita, ele está assentado
na questão número 625 do livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa pergunta diz: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: Jesus. A seguir descreve Jesus como o espírito mais evoluído que já esteve na terra, o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra. Diz mais que Deus nos oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão da mais pura lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava e porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na terra. Mas a doutrina espírita elucida que a salvação de cada um deve ser entendida como a evolução espiritual, que é o destino de todos os espíritos criados por Deus, e que depende exclusivamente de si mesmo, e ocorre a partir da transformação, e conclui que fora da caridade não há salvação. Queridos irmãos, evidentemente, nós temos uma dívida impagável. Digam comigo, por favor, impagável. Com as sociedades espíritas, com as casas espíritas, porque juntas, voluntariamente, eles fazem um trabalho humanitário e social maior do que todo o trabalho realizado pelas igrejas cristãs. Você junta a igreja católica e as igrejas evangélicas, protestantes, reformadas, etc. Não dá o trabalho que a sociedade e as casas espíritas fazem. Porém, eu tenho o indeclinável dever de dizer que sem a fé no sangue de Jesus não há salvação. Ainda que alguém desse todos os seus bens, não daria para comprar uma única alma. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Voltemos ao nosso texto base de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Com esse entendimento bem fixado, irmãos, que Deus não tem outro meio para lidar com o pecado, ou para lidar com o próprio pecador, a não ser por meio do sangue do seu Filho Jesus. Nós vamos para o segundo e o terceiro ponto que eu quero afirmar para os irmãos nesta noite. O segundo é: o sangue de Jesus deve ocupar em nosso coração a mesma posição que ocupa no coração de Deus. E o terceiro ponto: é necessário investir tempo e esforço para aprender sobre a plena bênção e o poder do sangue de Jesus. O coração de Deus, meus amados irmãos, se regozija com o sangue de Jesus, porque foi o sangue de Jesus que removeu
a parede de separação que existia entre o Criador e as suas criaturas. O sangue de Jesus removeu a parede de separação que existia entre Deus e o homem. E nós precisamos aprender a andar e a gloriar-nos no poder do sangue de Jesus e a usufruir das bênçãos plenas e do poder glorioso do sangue de Jesus. Como nós vimos em textos anteriormente lidos, no trono de Deus, o sangue de Jesus está sempre evidente. No trono de Deus, o sangue de Jesus é sempre pronunciado. O sangue de Jesus no céu possui uma posição de destaque. Eu tive oportunidade de ouvir algumas vezes estudos bíblicos e pregação de um pastor de Pindamonhangaba que morreu, pastor João de Oliveira, e fizeram o atestado de óbito dele e para que ele fosse velado. E um servo de Deus, pai de um pastor que esteve aqui, lá de Pinda, pregando o ano passado, ele foi diante daquele corpo e fez uma oração a Deus. Senhor, aqui é João Colenda, pai do Mark. A igreja precisa do pastor. A mulher precisa do esposo. Os filhos são pequenos e precisam do pai. Devolve, Senhor, a vida deste servo. E Deus mandou o pastor de volta para a terra. E ele contava, irmãos, que lá no céu, ele até dizia, explicava aquele versículo que diz: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Ele explicava da seguinte maneira: eu não subi, eu fui levado. Há uma diferença entre subir e ser levado. E ele dizia que quando a expressão o sangue de Jesus era ouvida no céu, ou era pronunciada no céu, havia um rebuliço lá no céu. Havia um clima diferente no céu quando se pronunciava o sangue de Jesus. O texto que nós lemos e nós vamos reler, Apocalipse 5:8, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. É aquele cordeiro como que havendo sido morto, mas que estava vivo. Tendo todos eles harpas de ouro e salvas de ouro cheias de incenso. Oh, glória a Deus! Veja onde estão as suas orações, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Queridos irmãos, em qualquer situação, seja situação de paz ou situação de guerra, nós precisamos tomar atitudes relacionadas com o sangue de Jesus. Nós precisamos falar mais do sangue de Jesus, aproximar-nos cada vez mais do sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus nos garante a vitória. Apocalipse 12:11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro
e pela palavra do seu testemunho. Porque eles venceram. Eles venceram porque se apropriaram do sangue. Porque fizeram do sangue de Jesus a sua confissão pública. Eles colocaram a sua fé no sangue do Cordeiro. E o segredo da vitória deles sobre Satanás foi o poder do sangue do Cordeiro e a proclamação e o testemunho a respeito do sangue do Cordeiro. Queridos irmãos, eu gostaria de encerrar essa mensagem enfatizando que o sangue de Jesus deve ocupar em nossos corações a mesma posição que ele ocupa no coração de Deus, a mesma posição que ele ocupa no trono de Deus. E como o sangue de Jesus está operando em nossos corações, nós precisamos deixar que as nossas bocas, que falam daquilo que está no coração, falem mais do sangue de Jesus. Que as nossas orações sejam orações cobertas com o sangue de Jesus. Que o sangue de Jesus esteja mais em nossos louvores. Que o sangue de Jesus esteja mais em nossas orações, em nossas pregações. Nós precisamos clamar mais pelo poder do sangue de Jesus, orar mais sob o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus é que nos dá poder para destruir todo o mal que Satanás intentar contra nós. Porque quando o sangue de Jesus é aplicado sobre as nossas vidas, algo sobrenatural acontece sobre nós. Então, meus amados, se é um assunto que nós precisamos compreender ainda mais, e com muita urgência, é como viver sob a cobertura do sangue de Jesus. Os irmãos lembram que no Antigo Testamento, aqueles que creram em Deus, receberam o sangue de animais, para a defesa das suas famílias. E quando o anjo destruidor, o anjo da morte, passou a meia-noite, em todas as casas onde havia o sangue aspergido, nos umbrais daquela casa, não houve dano algum. O inimigo não pode penetrar onde o sangue de Jesus é invocado, onde o sangue de Jesus é colocado. O inimigo não pode penetrar nesses ambientes. Glória a Deus. O sangue de Jesus é a arma que nós devemos utilizar contra a ação dos poderes das trevas, contra os poderes destruidores de espíritos imundos. Porque quando os espíritos imundos passam em frente a uma casa e veem o sangue de Jesus aspergido nos batentes daquela casa, no telhado daquela casa, nas paredes daquela casa, nos objetos daquela casa, esses espíritos imundos, eles fogem. E a Bíblia diz que eles fogem por 7 caminhos. Eles fogem sem saber para onde fugir, por causa do poder do sangue de Jesus. Aleluia. Cobertos com o sangue de Jesus. Todos aqueles e aquelas que estiverem cobertos com o sangue de Jesus, os demônios não podem tocar na sua saúde. Os demônios não podem tocar nas suas finanças. Os demônios não podem tocar na sua vida profissional, nos seus negócios, nas suas propriedades, no seu presente, no seu futuro. Ele estará protegido, blindado, seguro, escondido no sangue de Jesus.
Aleluia. O inimigo, irmãos, ele não pode agir quando nós declaramos a palavra de Deus e o poder do sangue de Jesus. E também, mas já está acontecendo, mas você pode entrar em resistência para cancelar as ações do maligno, o dano que o maligno está trazendo para a sua vida. Você pode entrar em resistência e cancelar toda a ação do inimigo contra a sua vida pelo poder do sangue de Jesus. Eu escrevi aqui uma oração, que eu quero orar essa oração com os irmãos. Vamos ficar de pé para nós orarmos esta oração. Eu tenho muita preocupação quando pregadores dizem, repita o que eu falo. Eu tenho muita preocupação, mas eu procurei fazer aqui uma oração bíblica. E eu quero que os irmãos deem um voto de confiança, repetindo comigo esta oração, que nós a faremos em nome do Senhor Jesus. Começando assim: Pai, eu te louvo, e te bendigo, e te dou graças, porque de tal maneira amaste o mundo, que deste o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor Jesus, te dou graças, porque não estimaste o ser igual a Deus como um direito teu, mas humilhastes, tomando a forma de homem, e fostes obediente até a morte, e morte de cruz, e derramaste o teu sangue, até a última gota, para nos limpar de todo pecado, e para nos garantir a vitória. Eu confesso pelo sangue de Cristo, e pela palavra do testemunho, que tenho vencido as obras das trevas, porque o Senhor Jesus, com a sua morte, destruiu o que tinha o império da morte, e livrou a todos que pelo medo da morte, pelo medo da enfermidade, e pelo medo da pobreza, estavam escravizados em prisões emocionais e em prisões espirituais. Pai, nós clamamos pelo poder e pela autoridade que há no sangue de Cristo, para que sejamos cobertos com esse sangue contra todo ataque do inimigo. E nós nos apoiamos no sangue de Cristo, e nós nos escondemos no sangue de Cristo. Cobre-nos com esse sangue poderoso. E agora, pela fé que temos em Deus e em sua bendita palavra, agora mesmo nós nos sentimos cobertos com o sangue de Jesus. Nós nos sentimos protegidos com o sangue de Jesus, contra toda bruxaria, contra toda feitiçaria, contra os espíritos de ciúmes, contra os espíritos de enfermidades, contra os espíritos que causam acidentes, espíritos de violência, espíritos de encantamentos, de magias, de astrologias, contra os espíritos enganadores, contra os espíritos adivinhadores. Pelo poder que há no sangue de Jesus, eu estou livre. Eu tenho fé que todo laço do enganador e toda cadeia de tristezas e de opressão e de depressão e de medo e de pânico e de transtornos estão destruídos pelo poder do sangue de Jesus, porque há poder no sangue de Jesus. E toda palavra maldizente que foi pronunciada contra mim fica cancelada,
e todo jugo maligno que atinge a minha vida fica destruído, e toda arma preparada contra mim não poderá me tocar, porque eu recebi a cobertura do sangue de Jesus. Eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Minha família está coberta pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa estamos sob a bênção plena do sangue de Jesus, e pelo sangue de Jesus eu sou mais do que vencedor, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. E eu tenho paz com Deus. Eu tenho paz com Deus, e eu sinto a paz de Deus. E eu tenho saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. Eu recebo renovação, eu recebo restauração, eu recebo a cura para os meus ossos, para os meus músculos, para os meus nervos, renovação espiritual. Eu recebo o poder de Deus para avançar de degrau em degrau e de glória em glória, até alcançar o prêmio glorioso que o Senhor Jesus nos dará. Aleluia. Ó Senhor Jesus, sabemos que o Senhor é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue o Senhor nos lavou dos nossos pecados, e em seu sangue o Senhor nos curou, e em seu sangue o Senhor nos abençoou, e o Senhor nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. Nós te pedimos sabedoria para honrar essa designação, e ao Pai seja toda glória e todo poder e toda honra e toda soberania por todo sempre, de eternidade a eternidade, pelos séculos dos séculos. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor e vamos louvar.